Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Sextou! Nosso Dois Toques desta sexta-feira. Bom, e o Grêmio? Isso aí tem sido a vida de Grêmio Internacional, né? Olha, o Grêmio ontem perdeu para o Bolívar da altitude e largou em desvantagem no play-off, repescagem da Sul-Americana. Bom, mas aí fim de semana é Campeonato Brasileiro. O que será desta dupla Grenal que voltaram perdendo pelo mesmo score? Eles estão casados em tudo. Lá, na última partida, antes da Copa do Mundo, os dois perderam por 3-1. Agora, na volta, os dois perderam por 2-1. Estão aí a um pontinho da zona de rebaixamento. E olha os jogos. O Internacional amanhã contra o Atlético Paranaense. Esse Atlético que venceu aqui no Beira-Rio, aqui na estreia do Internacional no Campeonato Brasileiro. Diga-se de passagem, o time de pior campanha dentro de casa hoje tem o Internacional, né? E vai enfrentar esse Atlético Paranaense que, na quarta-feira, venceu de virada o São Paulo lá em São Paulo. O Grêmio ontem, derrota, voltou com derrota para o Mirassol e no domingo pega o Fluminense, que está em outro estágio aí, na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O que esperar desta dupla Grenal nessa rodada? Um milagre? O torcedor tem que rezar e rezar muito pelo que estão fazendo aí Grêmio Internacional no Campeonato Brasileiro. Não é nesse ano, não. Isso aí já vem nos últimos anos. Bom, nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, o sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Algumas regiões do estado, estamos aí, né, na faixa dos 500. Também estamos no Pô Stream TV e também agora no Inova TV, na Inova TV. Bom, para o mundo, através das plataformas digitais. Tem meu canal, Dois Toques Cadu Oliveira, vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like, né? E aí você assiste qualquer hora do dia da noite. Então, repetindo, Dois Toques Cadu Oliveira. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira, previdência, que é o patrocinador oficial Pilar de São José, que no domingo, decide aí a sua passagem diante do 13 da Paraíba, lá na Paraíba, para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Venceu no sábado passado, aqui em Porto Alegre, no estádio Passo da Areia, Francisco Novelete, de virada por 2-1, 13, e agora, no domingo, joga pelo empate aí, estando nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Nossos dois toques de hoje para analisar, né, que novidade, né? Grêmio Internacional perdendo, tem uma novidade, né? A derrota do Grêmio ontem, né, para o Bolívar na altitude, e projetarmos aí, né, os jogos desse final de semana, da dupla Grenal, o Internacional amanhã, sem o técnico Pesolano, que, né, lamentavelmente perdeu a sua mãe, né, ontem, e aí, lógico, nesse momento de dor, de tristeza, foi liberado pela direção do Internacional e, lógico, não tem nem dúvida, né? Não tem nem por que não estará presente no jogo de amanhã. E também o jogo do Grêmio e Fluminense, a dupla Grenal, nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro desesperador, ridículo da dupla Grenal. Comigo, conselheiro colorado, Alan Jurgen. Boa noite. Boa noite. Quantas rodadas por Inter está na zona de rebaixamento? Pode terminar se esse final de semana, zona? É um corredor polonês que nós vamos enfrentar, né? Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras. Eu não sei se, claro, nossas condolências à família do Paulo Pesolano, mas falando de futebol, eu não sei se ele, Paulo Pesolano, vai resistir a 3 derrotas. Na própria entrevista ele disse que ele acredita nesse caminho, nesse modelo de jogo, e a gente sabe que o Internacional precisa jogar aquele jogo pragmático, defensivo, especulando. Aliás, que ele já fez nesse campeonato contra Santos fora, contra Corinthians fora. E se não for feito assim amanhã contra o Atlético Paranaense, que venceu o São Paulo fora de casa
e é o terceiro colocado, dificilmente o Internacional vai sequer pontuar. É preocupante, para não dizer mais do que preocupante. Polêmico e irreverente, Ângelo Garbassi. Eu vejo assim os gremistas cantando arerê, o Inter vai jogar a Série B. Aí eu vejo os colorados, arerê, o Grêmio vai jogar a Série B. Os dois estão de mãos dadas? Os dois estão de mãos dadas? Os dois sabem cantar bem. Meus parabéns para duas torcidas que sabem cantar exatamente o hino que cabe para os dois. O Internacional tem uma frase que eu estava lendo sobre dirigentes de empresa e dizem assim: o sucesso da empresa depende de um diretor ou de um presidente competente. O sucesso de um time adaptando depende de um presidente competente. E o Internacional tem um presidente incompetente, um incapaz, um inexpressivo, todos impossível, que eu já tenho dito há 6 anos neste programa, menos o hino internacional. Então está escrito aí, para o telespectador ter uma noção, o Internacional, que na última rodada deixou de cair, no ano passado, no término do primeiro turno, fez 3 pontos a mais do que agora, 24 contra 21. Olha, eu tenho dito nesse programa, e eu não sou sábio nem nada para estar dizendo as coisas, eu tenho dito nesse programa uma palavra bonita, tu é testemunha disso, Caldu, uma palavra bonita do dicionário da língua portuguesa, Yuri: humildade. Se não tem time, reconhece a sua pobreza e joga humildemente, retrancado por uma bola. E o Grêmio, abraçado com o Luiz Castro, eu não sei até onde vai. Pode ser até que não demita o Luiz Castro por problema de indenização? Não sei, não consigo entender. Então eu vejo Grêmio e Internacional mal dirigidos e ainda vejo, ainda mais abordando o Internacional, eu vejo que não é o momento de estar passando a pauleira, mas eu vejo que, quem sabe, o Fabinho está trazendo os amiguinhos para jogar no Internacional. Também. Porque esse Félix Torres não joga nada. Nada. Bota um guri da base, é melhor. E o seu Luiz Castro, que eu acho que não vai acertar o Grêmio, porque passaram os 45 dias da data FIFA e não conseguiu nada. Cadu, estou muito triste, Cadu. Não, e até que fez essa referência, o Internacional, ano passado, que brigou para não cair na última rodada, tinha 23 pontos, né? Quando caiu, em 2016, tinha mais do que esse ano, 22. Eu quero ver. Grêmio terá os dois com 21. Eu quero ver fazer mais do que 21. Não me venham com milagre. Não, porque vamos fazer, porque vamos conseguir. Eu quero é futebol para ver isso. E eu não estou vendo. Porque milagre e mágica no futebol, meu amigo, não existe. Só vou fazer mais um adendo, desculpa. Pode ser que daqui 1, 2 ou 3 rodadas, pode ser que nós tenhamos a desgraça de ver os dois na zona do rebaixamento. Vamos bater aqui, ó. Tomara que aconteça o milagre e a mágica. Se não cair os dois, eu não tenho dúvida que um dos dois cai. Completando nosso time de hoje, Marco Antônio Fumagalli. Bom, o Grêmio mostrou a rotina ontem, perdeu 3-1, podia ter levado uma goleada, né? Começou o Mirassol, se esperar desse Grêmio contra o Fluminense, domingo na Arena. Eu vou seguir. Pressão da torcida, cobrança, Luiz Castro. Seguindo na linha de raciocínio do Garbassi, me parece que já é tempo. Se fosse um técnico brasileiro e até argentino, Uruguai, já tinha ido embora. Já. Porque o Luiz Castro, primeiro que tu não sabe como é que o Grêmio vai jogar. Cada partida, agora ele mudou tudo para essa partida aí. Teve coisas positivas no jogo de ontem. Eu achei que o Vila Sante está evoluindo, está voltando a ser o Vila Sante. E o TT, o primeiro Mas de tempo... novo, falhou a defesa, falhou o sistema defensivo. O primeiro tempo do TT foi bom, que já mostra um sinal de evolução. Agora, a defesa muito mal montada, né? As substituições demoradas. Se o Luiz Castro já é ruim, o assessor do Luiz Castro é pior, né? É óbvio isso, né? Aliás, eu não sei para que tanto português no departamento de futebol, assim, né? Para que isso eu não sei, tá? É uma dúvida que eu tenho. Vamos ver.
Grêmio falhou, né? Falhou no sistema defensivo e altitude também, questão dessa situação. O Luiz Castro, até por questões médicas, né? Não foi exatamente pela altitude, né? Mas o Grêmio mostrou ontem. Eu tenho dito aqui, olha, esquece Sul-Americana, esquece, nem vai passar. Eu tenho que ganhar aqui, esquece. O Internacional também já disse. O Fabinho Soldado, tu falou, e tem razão, hein? Está trazendo os amiguinhos. Está trazendo os amiguinhos. Aí não, porque nós vamos brigar pelo título da Copa do Brasil, porque o Internacional... discurso externo, tá bom, para discurso externo. Enganar os outros, né? Então tá aí, ó, nessa situação lá no Campeonato Brasileiro, a brigar por Copa do Brasil. A brigar por Copa do Brasil. Não, para aí. Não. Bom, aí eu não sei o que vai repercutir. Só uma coisa, é inadmissível que o Grêmio, passado 7, 8 meses da contratação do Luiz Castro, ainda tenha uma improvisação num atacante que até joga esforçado, mas não é da posição e comete erros. 2 gols passaram por ele, Pavão. Que é o Pavão. Então, até quando o Grêmio não vai ter um lateral direito? Também há falha de direção. Não é só o Luiz Castro, né? Ontem ficou claro, ontem a gente acompanhava o jogo aqui, no transcorrer do programa, estava o gremista, né, o Jorge Santana, filho do grande saudoso Paulo Santana, o Santaninha, e o jornalista Rafael Copete, conselheiro colorado Alaor Veríssimo. Olha, a demonstração que o Grêmio está jogando é para derrubar o treinador. Não tenho dúvida nenhuma disso. A gente ficou com esse posicionamento, né? Porque ficou bem claro, o Grêmio, o técnico foi lá mantido pela direção lá atrás, quando o Grêmio encerrou, né, a sua participação antes da Copa do Mundo e perdeu por 3-1 na Arena para o Corinthians. O Corinthians está ali a 3 pontos, 2, 3 pontos da dupla Grenal. 3-1 levou aqui na Arena. Aí, Antônio Dutra, na época, era o vice-presidente de futebol, né? Não, será mantido, porque ele pede tempo para trabalhar, o que falta é isso, é tempo de trabalho. Agora teve 40 dias, o Grêmio voltou, não vou dizer pior, mas igual como encerrou. Né? Aí, após a derrota para o Mirassol, veio o seu executivo, o Paulo Pelaipe, também o presidente Dorico Romano, dizendo que não, a culpa não é do treinador, não. Os jogadores que não assimilam o esquema tático eu não vejo outra saída. Se, olha, tiver um resultado negativo contra o Fluminense, ontem ele não estava lá, estava o seu auxiliar, né, como tu falou. Eu reitero aquilo que vem eu não falando sei que desde o início do consequência ano. Eu teria mantido o Mano. Reitero o que eu venho dizendo. Sabe o que tem que fazer? Mas isso aí era notório, era sabido. Os jogadores queriam que o Mano continuasse. Mas aí aquela máxima. Saiu uma direção. Não. Teus grupinhos trouxe, tu vai embora. Aí veio uma nova direção. Não iam querer ficar com o Mano, né? Por quê? Porque o Mano era o técnico dos grupinhos da direção passada. Então não ia ficar. Você Porque sabe os jogadores queriam a permanência do Mano. Você sabe que tem um cálculo financeiro, mais ou menos um valor assim, um time que cai para a segunda divisão perde verba de televisionamento e de patrocínios de mais de 100 milhões. Então, mas se nós mandarmos o Luiz Castro embora, nós vamos pagar uma indenização. Paga e não cai para a segunda divisão, porque o custo de cair para a segunda divisão, tanto moral como financeiro, 300 milhões a menos. 300 milhões que perde. Total. Então paga, indeniza e manda embora. Não, e outra coisa, eu tenho dito aqui, vão bater na madeira, batam aí. Olha, se Grêmio Internacional cair um dos dois, não vão voltar no ano seguinte, como aconteceu no jogo, não. Não vão voltar, porque agora mudou. Aí 2 vão para a repescagem, né? Então, olha, não vai ser assim, não, né? Caiu, volta no ano que vem. Não vai ser assim, não vai ser assim. Porque o time que joga a segunda divisão não ganha a primeira, não ganha a mesma parcela que ganha da primeira divisão. Então, como tu diz mesmo, que é 300 milhões que perde, é um horror. E outra coisa, se sai essa direção do Grêmio, continua. E se entra uma nova direção do Internacional, entra com uma dívida de 1 bilhão. Mas é o que esta direção está falando da direção do anterior do Grêmio.
A mesma coisa. É claro. É claro. Tudo Salários atrasados. O que o Paulo Pelaipe falou até o jogo, após a derrota do Mirassol? Prioridade é colocar tudo em dia, deixar tudo em condições financeiras, salários, até início de agosto, o mais rápido possível, sei lá. O Internacional sabe também. Está atrasado com o que renegociou lá no último jogo, ano passado, com o Bragantino. Aí os jogadores correram, né? Pegaram, pá. O Nacional salvou. Aí, agora está atrasado a renegociação do que foi feito lá no final do ano. Que horror. Então, esperar o quê? Esperar o quê? De jogadores que têm nenhuma identificação com o Grêmio Internacional? Não tem. Os estrangeiros, jogadores que chegam aqui, se cair, meu amigo, segunda-feira, tchau, tchau. Aí ficam os torcedores aqui chorando, né? E eles, tchau, tchau. Vamos embora. Bom, eu não sei, esse jogo aí com o Fluminense, né? É um jogo, olha, culpa do Inter também amanhã, né? Olha, Grêmio Internacional terão decisões a cada rodada. Na verdade, nós no grupo de WhatsApp, tenho com os amigos, nós já tínhamos comentado que essas 3 partidas iniciais aí, que seria o Fluminense, a ex-Bolívar e o jogo... No Mirassol seriam decisivos para o Luiz Castro. Mas ontem, por questões médicas, ele não estava. Mas mandou o Vicente. Então... Então não dá para contar, né? Mas acontece o seguinte, veja bem. Mas ele está respaldado A pela orientação, direção. ele é o responsável pela comissão técnica, no caso, dentro do vestiário. Então, me parece que, como eu disse o Ângelo aqui, se for esperar muito, a Série B não acerta. Porque esse cara não vai mostrar serviço. Isso é um quinteiros português, me desculpa. Não dá. O esquema tático dele é fracassado. Qual é o esquema tático dele? Pois esse é um problema que foi dito pelo Dorico após a derrota para o Mirassol, que não era culpa dele. Não tinha culpa nenhuma, o Pelaipe também, porque os treinamentos são ótimos, isso e aquilo, que os jogadores que não estavam assimilando a mecânica de jogo dele. E aí foi uma maneira de colocar o grupo contra, né? Não, então, na verdade, nós faremos 5 contratações. 5 é meio time. 5. Nessa janela, 5 contratações. 5 é meio time, né? Agora, ontem é uma especulação. Vamos deixar bem claro, não é informação, nada, é uma especulação. Ele teve essa informação, né, lá de dentro do Grêmio, é aquela máxima. Onde tem fumaça pode não ter fogo, mas tem fumaça. Que o Luiz Castro, em relação a essa questão de saúde, voltaria para Portugal, para tratamento, e ficaria aqui a sua comissão técnica. A sua comissão técnica. Brincando. Então, ele em Portugal não teria multa rescisória, porque a sua comissão técnica ficaria trabalhando. Vamos lá. Não é uma especulação. Mas se acontecer, é uma brincadeira. É uma especulação do jornalista que esteve aqui ontem, segunda. Bom, olha aqui, de Grêmio Internacional eu não duvido mais nada. Não duvido mais nada. Tem uma coisa grave, eu acho que o Alan poderá ter até essa informação. Quando o time começa a descambar, que nem a dupla Grenal está descambando, até o quadro social diminui. Muita gente para de pagar, muita gente muda. Boa questão. Olha aqui, o Internacional, tinha chuva, frio. Se o Internacional estivesse na ponta de cima da tabela, com todo o tempo de ontem, frio, chuva, teria 12 mil pessoas. Teria 12 mil pessoas, Alan. Teria? Eu acho que a gente tem que... O torcedor sabe, o torcedor não quer saber, abandona. Quando o time... Então, eu quero ver quantas mil pessoas... O torcedor vive de resultado. Quero ver domingo quanto. Eu acho que teria 12 mil pessoas, com todo aquele tempo de ontem, se o Internacional estivesse lá disputando a ponta de cima Eu acho que não é só a questão de disputar, é o desgaste que já existe, né? Há muito tempo, o desgaste político que existe e que vem fazendo também com que o torcedor, muita gente fique afastado, né? A média tem sido aí em torno de 20 mil pessoas, mesmo grandes jogos não passa de 25, 27. Mas a gente não pode deixar de pedir para o torcedor ir a campo, né? Principalmente agora, nesse momento difícil. Claro que tem sido esses torcedores, em média, esses 20 mil que têm ido.
né? Mas o Inter tem que responder. E só vai responder, e a gente é repetitivo, se o treinador se der conta de que esse modelo de jogo, com este plantel, não vai dar pé. Né? Ele insistiu ontem dizendo, por que não colocou o Alan Patrick ontem? Ah, pois é. Tá? Ah, mas o Alan Patrick está em uma fase... Bom, mas deixa o Alan Patrick na área de 3 bolas, uma ele guarda. Não, mas não é nem isso. Ontem o centroavante errou um gol sem goleiro. Não, ontem foi o Grêmio, na quarta. Na quarta-feira. Ontem foi Na quarta-feira, o Alejandro... Olha só a perturbação de Grêmio Internacional. Não é só dentro de campo. É fora também. A perturbação é essa. Na quarta-feira, o Alejandro, goleiro fora do gol, ele conseguiu errar o gol. Tá? E a gente vem falando há muito tempo. Esse investimento, a direção vai ter que fazer. O Internacional tem que contratar um fazedor de gols. Porque não há milagre. Se não fizermos gols, não vamos escapar dessa situação. Mas aí é tudo uma mecânica de jogo. Olha o que perdeu o centroavante Internacional no jogo de quarta-feira. Gol que até o Garbaschi fazia. Sim. Até tu fazia aquele gol. Até tu. É. Um jogador que foi, em 2024, goleador do Campeonato Brasileiro jogando com o Ceará. O seu Borré, eu acho que aquele gol nem o Borré erraria. Nem o Borré. Eu acho que erraria também. Nem o Borré. Não adianta. Aí é a ansiedade, é o astral. Né? O jogador sente isso aí. É um time desarrumado, sem mecânica de jogo. Vamos parar de passar a mão em cima. Vamos lá, perdeu a mãe, um momento, olha, triste, de pé, mas a gente está falando aqui tecnicamente. Né? Vamos parar de... Eu até falava isso, vamos parar de passar a mão no seu Pesolano. Né? Tá errando tanto que tem São Luís Carlos. Pauletti, aqui, que é um colorado que vem aqui, sempre Pesolano é o grande culpado. Pesolano é o grande culpado que nem o Luiz Castro é. Ou seja, aí não dá para entender. Ele, na quarta-feira, voltou ao erro que fez lá no primeiro turno. De jogar de maneira ofensiva, né? De maneira propositiva, ontem foi um fracasso. Ele desmontou a equipe porque ele, primeiro, botou 3 zagueiros e aí deixou o meio livre para o Cruzeiro circular como quisesse. Botou um que não é de nada, né? O Félix Torres. Que é um horror. Botou os 3 zagueiros, o Félix Torres, o Mercado e o Maripan, que estreou, mas nós ficamos sem laterais, né? Na verdade, não tinha lateral direito. O Félix Torres jogou... lamentavelmente jogou mal. De lateral direito. O Inter não pode se jogar com o time da Várzea. O time da Várzea tem que jogar por uma bola, jogando num contra-ataque. E aí, quando ele mudou, lá no primeiro turno, o Inter passou a ter uma sequência de jogos aí. Bom, aí, agora voltou depois de... Bom, acredita que treinou, né? Porque para te jogar com 3 zagueiros, tu precisa de muito treinamento. Tem que ter muito treinamento. Agora, é aquela máxima, aquele de treino é treino, jogo é jogo. E é o que eu dizia, o Grêmio se viu os amistosos, mostrou nos amistosos quando teve aí. O Internacional foi portões fechados. Ninguém via, nem conselheiro, ninguém, nem imprensa. Aí o que eu dizia, o que será esse Internacional quando voltar? Voltou, a mesma coisa. Ô, Cadu, Jürgen, eu sempre ouvi falar de que já naquele tempo do Minelli, o Minelli gostava de marcação, supressão, jogar lá na frente. Para isso tem que ter jogador. Mas em compensação, atrás tem que ter um meio de campo ou uma zaga rápida. O Internacional tinha 3 zagueiros lentos, Félix Torres, Mercado e o Maripan. Quer dizer, os caras do Cruzeiro passavam voando pela defesa. Olha aqui, ó. Eu vou usar o teu termo. O Vitor Gabriel, que fez ontem, manda embora. Sim. Manda embora. Sim, horrível. O que ele fez, um lance lateral, fraturou a perna do... Nem era em direção ao gol. O STJD está pedindo o afastamento dele e tem que ser. Aquilo foi bandido. Banditismo. Tem que ser. Pedindo o afastamento dele até a volta ao futebol do jogador. Mas isso aí não tem jurisprudência, né, Cadu? Não tem. STJD. Isso não tem jurisprudência. Não é. Isso é questão política. O Cruzeiro está pressionando, mas... Não existe isso. Eu acho que o Internacional ele tem que ser punido, o jogador tem que ser punido. Agora... Não. Essa coisa de ficar ao mesmo tempo que o jogo, isso nunca existiu. Não, mas o STJD, não sei. Agora, até tudo bem, ele veio, ele se desculpou,
né? Ele disse, olha, não sou um jogador violento, foi coisa do futebol. Mas Ele era cometeu era um um erro. lance desnecessário Cometeu a maneira que ele entrou. Era um lance desnecessário, mesmo não sendo. Né? É o jogo, tem lance do futebol, são coisas do futebol, mas um lance na lateral, mas isso aí mostra. É a intranquilidade da equipe. É o descontrole, é o descontrole. Não, mas a defesa do Internacional continua com 3 zagueiros, pode botar 6 ou 7, mas continua uma gracinha. Com o Félix Torres, para mim não é o treinador que está escalando. Quem está escalando é o Fabinho, que trouxe ele do Fluminense. Vamos parar com isso, porque o cara não joga nada. Eu acho que se botar jogador da base é melhor do que esse cara. Só para esclarecer, foi essa questão o Beck, né? O Gabriel Peck, Gabriel Meck é o do Grêmio, né? Ele teve uma lesão na tíbia. E a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Esportiva do STJD apresentou, seu Alan, denúncia contra Vitor Gabriel pelo lance que causou a lesão do Gabriel na partida. Denúncia pode apresentar. Agora esse parâmetro não existe. Bom, do tempo aí, que o jogador vai ficar fora. Não E está aí- na lei. O STJD, a entidade pediu exatamente isso aí, né? Que ele seja suspenso pelo mesmo tempo que durar a recuperação do atacante do Cruzeiro. Tem uma coisa E que aí, eu- qual é o limite? 180 dias. Porque a lei tem punição de até 180 dias. É. Quer dizer, tem uma, Com limite de 180 É. dias, com limite. Tem uma coisa que eu queria falar. Me parece que os clubes, tanto o Grêmio como o Internacional, deveriam avaliar melhor quando trazer um jogador, além da qualificação técnica, do histórico do jogador, tem que ver se o jogador realmente quer morar em Porto Alegre. Porque tu vê que o cara vem para cá e parece que não se adaptam ao Fumagalli! fator psicológico. Fumagalli! Quem é que não quer vir ganhando mais de 1 milhão? Vai cair Eu vou na botar festa, aqui. cai Mas na tu não quer vir festa. jogar em Porto Alegre? Eu vou te pagar 1 milhão, 1 milhão e meio. É, para cair na que festa. Fumagalli! Para cair na festa. Ah. Para cair na festa. Mas quem é que não vai? Então tem que Me montar. paga 1 milhão e meio. Eu vou jogar na Arábia Não Saudita, adianta. no Japão. Né? Não adianta trazer os atletas a 1,5 milhão. Né? Mas isso É, é então é, incompetência desses dirigentes hoje que estão em Grêmio Internacional. Dirigentes amadores. Amadores. Isso é a vida de... Porque tudo é consequência desses dirigentes que estão hoje aí. Essa é a realidade. Tu falou, não, do presidente Alessandro Barcelos, que foi eleito, reeleito. Tem que parabenizar todos os associados. para quem estão votou falando. nele. Tem que chamar Claro. aí, ó. Bater palma para todos. Sim. Eleito é uma coisa. Agora, Aham. reeleito, é isso que eu digo, são os discursinhos. Mas reeleito São os perdedor, né? discursinhos. Que ele- Reeleito perdedor, eu Não, nunca o vi que isso ele na minha dizia? vida. Ei, quero ver agora os novos aí. Não, vamos reformular todo o clube. Mudanças radicais teremos, né, no clube. Eu vi as mudanças radicais, eu vi. Bom, o que eu vi, aí todos nós vemos, temos certeza, tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis, condomínios, e toda a sua equipe, para lhe dar a assessoria que você precisar no segmento de imóvel. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, o seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel? Lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadram perfeitamente dentro do seu orçamento. Né? Então, aí os contatos, o telefone, endereço, olha, um bairro histórico de Porto Alegre, na Cidade de Baixo, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, condomínio, e toda a sua equipe para lhe dar assessoria ao que você precisar no segmento de imóvel. Todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, qual é o caminho? Esse aí, ó. Aqui, ó, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, pressão de laje, de piso, tudo você tem lá no SOS Telhado. Atende em todo o estado do Rio Grande do Sul em 24 horas à sua disposição. Está aí o telefone e o endereço do SOS Telhado. Bom, revisão do seu carro, aí a Casa Pneu, né? São quase 70 anos de qualidade que você tem na Casa Pneu. Então, com todos os itens para revisão, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios e aquela máxima do seu carro, que são a máxima em relação à segurança.
são os pneus. Então, na compra de 2 ou mais pneus, né, você pode pagar em 10 vezes no cartão sem juros e ganha geometria e balanceamento. Está aí o endereço, Avenida Ceará 1055, e o telefone, caso você queira agendar sua ida da Casa Pneus. 51, o código de área 3342-4245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta sexta-feira. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Caso aqui. Mas eu acho que tá por isso. Atrasado, né? Ainda bem que tá com crédito. Tudo bem, tá com crédito. De boas. Tá com crédito também. No Banrisul, a sua empresa tá com crédito. Quer investir no negócio? Precisa de capital de giro? Quer quitar uma dívida? Tá com crédito. Banrisul, sujeito à análise de crédito. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira, com Alan Jurgel, Ângelo Garbaschi e Marco Antônio Fumagalli. Olha só, nosso Dois Toques para a Unimed, né? Sempre, evidentemente, preocupado com a nossa saúde. Então, olha só, sabemos que o amor e o cuidado com o seu filho não tem hora. Por isso, a unidade de pediatria da Unimed Porto Alegre está aberta 24 horas. A nossa equipe especializada em pediatria está pronta para acolher e cuidar da saúde dos seus filhos, a qualquer hora. A unidade conta com exames laboratoriais de imagem, suporte do SOS Unimed, Unidade de Pediatria Unimed Porto Alegre, no Shopping Total, na Rua Cristóvão Colombo, 545. Então, Unidade de Pediatria, 24 horas da Unimed Porto Alegre é no Shopping Total. Então, se existe cuidado, existe Unimed Porto Alegre. Nossos dois toques também para o SESI. Aí a preocupação do SESI é relacionado aí ao seu estudo. Então, EJA do SESI, ensino gratuito, flexível e 80% EAD. Volte a estudar e conquiste novas oportunidades, matrículas abertas, né? Então, a EJA do SESI, gratuita, flexível e feita para a sua rotina, ensino fundamental e médio para toda a comunidade gaúcha. Volte a estudar com qualidade do SESI, ensino fundamental e médio gratuitos com metodologia flexível e inovadora. Então, não perca tempo, hein? Olha, aproveite essa chance, matricule-se em sesrs.org.br/EJA. Repetindo, sesrs.org.br/EJA e volte a estudar. O SESI que pertence ao sistema Fiergs, que tem à frente o presidente, nosso amigo Cláudio Beira. Bom, aí as criancinhas estão começando a se adaptar com a vida escolar. Então, até 6 anos, qual é o local perfeito para a sua criança? Na Docimel Educação Infantil. Veja aí o que é a Docimel Educação Infantil. Olha só, esse é o local perfeito para a sua criança, até porque são quase 4 décadas de história que a Escola de Educação Infantil do Ocimel é referência ao cuidado e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Aí o contato, o telefone celular, melhor dizendo, serve de... Tem o WhatsApp também para você fazer contato e mais detalhes, inclusive, você tem através, aí ó, Instagram, @Escola Infantil do Ocimel. Qualquer época do ano, você pode colocar a sua criança na Docimel, porque as matrículas estão permanentemente abertas. Bom, o Grêmio tem esse jogo aí, é uma decisão, como o Inter amanhã, o Grêmio Internacional, a cada jogo nesse Campeonato Brasileiro terá uma decisão. Mas, Fumagalli, o Grêmio pode ter uma novidade aí, né? É uma opção que surgiu para o técnico Luiz Castro, que é o Giovanni Cabral. Sim. Né? Confirmaram hoje. Foi confirmado ontem, né? Ontem. Jogador de Copa do Mundo. Foi confirmado, do Cabo Verde, né? Foi oficializado. Foi oficializado, treinou e tal. Ontem foi oficializado. Está à disposição aí, né, do técnico Luiz Castro. Eu não sei se ele vai começar o jogo com ele ou daqui um pouco, né? Estando no bid, está lá. Aí a questão do Luiz Castro tem essa alternativa aí, né, de poder utilizá-lo ou no transcorrer da partida. Não sei, né? Vamos ver o que o Luiz Carlos pode apresentar. Ele agora é um jogador centralizado, né? O Giovanni Cabral, o jogador centralizado, vai disputar a posição, vai com quem? Com o enamorado, o TT, posição do lado direito. Não sei o que é. Mas eu acho que pela
pela falta de qualidade aí, né? Se tem esse jogador, não sei que resposta vai dar. Ele era reserva lá na seleção de Cabo Verde, né? Não sei que resposta, não sei, pouco tempo de treinamento, né? Mas é um dos reforços que o Grêmio trouxe aí. Porque... Mas eu acho que no meio de tantos erros e tantas mancadas, inclusive dessa direção em contratar e gastar jogadores, porque gastar os 20 milhões no TT e mais o Pérez e Nardoni é dinheiro que eu acho que poderia ter comprado coisa melhor. Mas eu acho que a grande acertada que foi na mosca, e eu gosto muito, time que tem um bom goleiro, e o Grêmio tem o Everton, que é um baita de um goleiro, que livrou o Grêmio no jogo lá na altitude de levar 6 gols. Muito mais. O Grêmio só não tá com menos pontos em relação até a parada da Copa do Mundo por causa do Everton. O Everton foi responsável, enquanto os goleiros do Internacional falharam muito, né? O Everton, ao contrário, é responsável pelo Grêmio estar hoje com 21 pontos. Se não fosse ele, estaria com muito menos. E estaria na zona. E ainda dou mais um reforço que eu já disse nesse programa. O Grêmio tem goleiro e o Grêmio também tem centroavante. Centroavante que faz gol. Eu não sei. As dificuldades que o Grêmio terá para renovar com o Carlos Vinícius são grandes. Eu não sei. Ainda tem. Eu não sei se terá. Pois é. Eu não sei. Agora está crescendo o olho, né? Agora, o Grêmio tem uma outra opção também, né? O zagueiro Wallace, que veio lá do CRB também, não se sabe, ninguém conhece, eu não conheço, né? Que participou dos amistosos contra o Cascavel e o Sinop também, né? Ele participou desses amistosos. Ele já poderá fazer a sua estreia, eu não sei, né? Ele ainda não foi relacionado para partidas oficiais, mas se veio, tem que ser relacionado. Eu acredito que também, para esse jogo de domingo, o Magalho, ele deve estar relacionado. Na verdade, eu acho que o jogo de domingo vai ter um bom público. Se bem que a previsão é de chuva, né? Meu Deus do céu. Não, vocês estão muito confiantes. Não, talvez na quinta-feira, na volta do Não, a previsão para domingo é só no final da tarde. Aí na volta do Bolívar pode ser que dê mais público, né? Depende do clima também, né? Como é que a gente falou? A torcida não acredita. Não acredita em Grêmio para sair de casa na chuva, não adianta. Com um time ruim, o cara não vai, né? Não, mas não é. Mas quem que vai? Pode fazer solvo, Magali. Torcida, quando não acredita, e essa história... Torcedor é assim. Quando ganha, bate palma. Quando perde, vai. Não tem Domingo, essa. 75% de possibilidade de chuva. Não. Como é que é o ditado aquele? É o time que leva a torcida, né? Não é a torcida que leva o time. Esse papinho que torcida ganha jogo. Torcida, isso é papinho. Isso é papinho de dirigente. Se o time vai, aí a torcida vai junto. Não vai. Esse jogo do Grêmio é às 18h30. Mesmo horário do Internacional amanhã é 18h30. O jogo do Grêmio domingo é 18h30. Com chuva e frio. Com chuva e frio. Pelo menos é a previsão, não sei. É a previsão. Com chuva e frio. O torcedor vive de resultado. Essa que é a realidade. E aí, Yuri? E o Inter? Não, mas antes disso, depois a gente vai falar do Inter, né? É a mesma situação, né? Então, não adianta. É tentar buscar um resultado. É que eu digo. O Alan teve aqui na semana passada. Não, precisamos ganhar. Bom, é lógico que precisa ganhar. Não, 3 pontos de olha. Se conquistar 1 ponto, 1 ponto é ponto ganho. Nenhum ponto. E eu digo a mesma coisa domingo. Se ganhar 1 ponto, é ponto ganho. É ponto ganho. E tem algo que não consegue entrar na minha cabeça. Como é que se explica? O Atlético Paranaense veio no ano passado com o Odair Hellmann, ex-treinador do Nacional, veio da 2ª divisão, Curitiba. É gestão, Garbaski. O que Grêmio Internacional não tem mais. Gestão. Meu Deus. Bateram com a cara no fundo do poço. E aí subiram. Eu só vejo. O dia que Grêmio Internacional bater com a cara no fundo do poço, aí pode ser que os grupinhos
se reúnam e pensem no clube, e não cada um no seu lado. Atlético Eu Paranaense. vou te dizer que o plantel do Atlético Paranaense não é muito diferente do plantel Claro do que Internacional. não. Mas aí tem que dar o elogio ao Odair, né? Que faz o esquema de jogo conforme aquilo que ele tem na mão. E está em terceiro lugar, né? Tá, Venceu o tá. São Paulo. De virada na quarta-feira, de virada. E eu acho que isso serve de exemplo também para aquilo que o Internacional tem que fazer. Joga fechado e para sair. Porque assim, ó, assim, ó, eu não gostaria de trocar o treinador. Eu acho que ele pode dar mais do que ele está dando, mas se ele continuar teimoso em manter esse modelo de jogo, ele não vai resistir a 3 derrotas seguidas. Não vai. Não. Olha, o que Grêmio, torcedor, tem que parar de se iludir e cair numa realidade. Ontem estava aqui o conselheiro falou, não vamos cair, não vamos... Mas os caras estão à beira de cair, estão num abismo. Tem que olhar, essa é a realidade de Grêmio Internacional. Não vamos cair, não vamos cair. Claro que ninguém quer que caia, evidente. Eu não quero. Né? Mas tem que haver... Olha, uma reformulação total em Grêmio Internacional. O Grêmio Internacional esse ano tão pior que o ano passado? Não, pior. Hein? Pior. Piorado? Conseguiram piorar com relação ao ano passado? Qual é a esperança que nós vamos ter, tia? Não tem. Acreditar em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, só quem quer se enganar. Eu Bom, não. O Inter ontem, na quarta-feira, estava o Não, Caleb, que é contratado. Tá? Esse jogador era do Fortaleza. E se tem a expectativa de que ele possa fazer o que o Maurício fazia, dando mais liberdade para o Alan Patrick jogar. É um jogador de muita mobilidade, tá? Que joga de segundo volante, joga de terceiro homem de meio de campo. Então, talvez algumas mudanças dessas devam ser implementadas. O Internacional precisa voltar a povoar o meio de campo. Porque, infelizmente, não é essa a ideia do treinador. O treinador quer velocistas pelos flancos. Ele não abre mão disso. Só que nós estamos perdendo o jogo no meio do campo. Olha aqui, o ano passado, no final do turno, o Inter estava com 24 pontos. 24 pontos. E foi decidir sua vida na última rodada. Era aqui com o Bragantino. Se acontecer isso esse ano, vai decidir com o Cruzeiro em Belo Horizonte. A última rodada. A última rodada. Tá? E o Grêmio tinha... O Inter estava na 12ª posição. E o Grêmio tinha 21 pontos na 15ª posição. O Grêmio repetiu esse ano. E o Grêmio, porque fez uma janela, isso medido pelo técnico Mano Menezes, depois de ter errado, na nossa confraternização na praia. O Grêmio só não chegou à situação do Inter na última rodada porque fez a janela, trazendo o Arthur, trazendo o William, né? E aí, exatamente por isso que aí acabou, não, isso dito pelo técnico Mano Menezes, né? Que só não chegou a essa situação exatamente por isso. Olha, falar em chegar, aí você chega. Chega e com sucesso total. Tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião é tudo, onde eles vão, vai direto para Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 40 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, tem todos os segmentos da nossa vida, sempre nos facilitando tudo de que maneira. Olha, como é o caso de agora, está com crédito no Banrisul? Então, soluções, preste atenção, com ótimas taxas para organizar a sua vida financeira ou dar fôlego ao seu negócio. Esse é o nosso banco, Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Todo e qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, né, que você tenha ou venha a ter, então, está aí o caminho. Ó. Vargas Assessoria de Trânsito. Escritório altamente especializado em recursos de multas de trânsito, mas não só multas, não. São várias situações aí relacionadas a trânsito. Então, você tem aí, ó, aí está o pessoal de Porto Alegre, direto, na rua Carlos Von Coserides, número 25, ou pelos contatos, né? Telefone convencional e o celular. O pessoal, sim, o pessoal fora de Porto Alegre, através dos contatos aí, o convencional e o celular. Então, Vargas Assessoria de Trânsito, escritório altamente especializado em recursos de multas ou outras situações de trânsito. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 toques desta sexta-feira.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira com Alan Jurgel, Ângelo Garbassi e Marco Antônio Fumagalli. Olha só, para deixar o seu carro, um brilho, espelho total, muita chuva aí, quando parar a chuva, enfim, vá lá, lavagem 5 estrelas, são mais de 45 anos, está aí o telefone, endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Niló. Você vacilou com o seu carro, ou bateram nele, martelinho de olho, Cris da Cunha, 309, né? Está aí o telefone, para o seu carro em perfeitas condições. A gente com o Marcelinho deixa o seu carro lá, zerado, lá no martelinho de ouro. Olha só, tudo que você precisa. Olha, você quer embelezar o seu ambiente, né? Então, muitos outros serviços, produtos que você lá encontra, olha só, né? E essa facilidade, uma loja sempre é pertinho de você, aquela maior ainda, você pede e recebe em casa, está aí o site cliqueimpresso.com.br. E tem tudo lá na Clique Impresso, a gráfica pertence ao grupo Impressul. Nossos dois toques também para Ramada Ferramentas. Quando o assunto, olha só, presta atenção, quando o assunto é qualidade e confiança, a escolha certa é a Ramada Ferramentas. As melhores ferramentas, atendimento especializado, soluções para quem busca eficiência e resultados. Ramada Ferramentas, a força que move o seu trabalho. Veja aí o que é a fábrica da Ramada Ferramentas. Aí a grande fábrica da Cimetal, Ramada Ferramentas, esse é um abraço, né? O presidente Milton Gliar está sempre ligado, sempre os nossos dois toques aqui. Ele e toda a família. Param nesse horário para assistir o nosso... Quando ele não está aqui também, né? Bom, aí as ferramentas para que você tenha um sorriso elegante, bonito, a sua autoestima ficar elevada, aí são com as lentes dentárias da Jurgel, da clínica, né, Jurgel. É verdade, Cadu. As lentes dentais entregam um resultado fantástico, mas também tem os implantes dentários, os atendimentos de dentística. E você pode entrar em contato conosco no 51999-144951 através do WhatsApp, agenda a sua consulta e faz o seu test drive. Que dificuldades terá o Inter amanhã contra o Atlético Paranaense? Totais, né, Cadu? Um campo sintético para começar, diferente do que o Internacional está acostumado. Né? Eu não acredito que nós não estamos vendo nenhum indício de que vai haver uma mudança de modelo de jogo para o Internacional. Não, isso aí o Pesolano, né? Agora, vai estar o auxiliar dele. É que nem o Luiz Castro ontem, as orientações, ele não estava lá, problema de saúde, mas a orientação o Pesolano também. Aí, pelo falecimento da sua mãe e tal, né? Então, teoricamente, nós vamos jogar de novo com 3 zagueiros, são lentos, os nossos 3 zagueiros. Não, eu não acredito. Não. Teoricamente, ainda mais fora de casa. Em poucos segundos eu vou me render uma coisa. Eu não acredito. Eu vou me render uma coisa que eu meti pauleira aqui no programa com relação ao Alan Patrick, mas se montar um esquema... Não. Se montar um esquema, ele jogar mais perto da área... Tu era um condenado. Olha, aquele jogo de quarta-feira era uma esculhambação aquele time internacional. Ali era jogo pro Alan Patrick, botar o pé em cima da bola, na frente da área. Era jogo para ele. Eu vou me render. Tem que formar um esquema para os caras fecharem e deixar ele próximo da área, que ele vai criar alguma coisa. É o mais lógico. Não está dando certo. Nós já estamos aí na metade do campeonato. Ele é o nosso melhor jogador. Faça um esquema para ele. Deixa ele de falso. Nós não temos. Os atacantes não estão sendo efetivos. Bota ele de falso 9. A Argentina não fez isso pro Messi? Exatamente. Mas não dá. Isso aí um time jogar para um jogador não tem condições. Né? Mas a Argentina jogava pro Messi. Não, estou falando do Messi, Garbassi. Ele é o Alan Patrick. Não dá para te entender. Falei, embora, você leva tudo, não joga. Mas agora eu estou mudando, porque não tem nada. Não tem nada, pelo mínimo bota alguém com alguma coisa. Bom, falar em ter, aí tem. Nós temos alegria, satisfação, né? Chegamos aí, nossos dois toques, vamos no horário, temos que encerrar. Mas alegria, satisfação, quando encerramos, vamos para onde?
Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, é o Complexo do Barranco e do Barrequim. Olha, e aí, mas você curte onde você quiser, né? Delivery, takeaway, teleentrega, fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer local, sempre com o meu Kia da São Mota, revendo a Avenida Ipiranga 8113, o Jefferson Custenal está lá para lhe dar toda a assessoria que você precisa para o seu Kia, ou até se você deve ter, né? Se você quer um Kia, passe lá na revenda. Ao lado, os adeptos duas rodas na Suzuki São Mota. Preço e qualidade, só nesse grupo que tem 90 anos e um slogan que diz economizar é comprar bem. Se você só tem no Grupo Zafari. Valeu, Alan. Boa noite. Obrigado. Teus palpites para os dois jogos, o Inter amanhã e o Eu Grêmio acho que domingo. o Inter traz um ponto, 1-1, e o Grêmio perde de 2-1. Ângelo Garbasco. O Inter perde de 1-0 para o Atlético Paranaense e o Grêmio ganha 2-0. 3-1 para o Atlético Paranaense e 2-1 para o Grêmio. Pô, tomara que seja. Tomara que seja. Eu não consigo ver isso aí, mas tomara que seja. Olha, se os dois empatarem, dá para ir para Guedes comemorar que é um ponto ganho. Bom, obrigado a vocês e a vocês também pela audiência, pela companhia. Continua a programação que vocês estiveram assistindo. Na Master TV, chegando aí o grande Glauco Passa com Visão 360. No Pô Stream TV, também chegando o grande Fabiano Brasil com protagonistas RS. Quem está no Inova TV, continue então aí na programação que vocês estiveram assistindo. Tem o meu canal, não viu ao vivo? Vá lá, inscreva, compartilhe, dê o seu like, acione o sininho e você assiste qualquer hora do dia e da noite. 2 numeral, 2 toques Cadu Oliveira. A todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.